55, é. Tá falando com o Dudu? O cara que administra esse Facebook, ele tem que mudar esse horário para agora. É isso, pra live entrar, é isso mesmo. Mas tá fazendo produção também? Não, é porque na verdade eu não ia nem presidir, né? É porque é da comissão de orçamento, então acho que tem que ser no canal da Câmara mesmo, não no meu. Ah, foi. Quer que ligue o ar aí? Não. Agora apareceu aqui online. É. Tá ótimo. Tá liberado aqui meu áudio? Bom, vamos retomar aqui. Eu peço desculpa aos representantes aqui que estão participando da audiência pública por videoconferência com a gente, mas acho que era de vital importância iniciar a transmissão no Facebook. Então, a transmissão no Facebook começou agora. Recapitulando, está transmitido no Facebook, Câmara Municipal de Niterói, no canal da Câmara Municipal de Niterói no YouTube e também no site da Câmara Municipal de Niterói. Para aqueles que começam a nos assistir pelo Facebook, eu vou fazer aquela fala introdutória da audiência pública novamente. Essa é a audiência pública da Comissão de Orçamento, da Comissão Permanente de Fiscalização Financeira, Controle e Orçamento da Câmara Municipal de Niterói, com o objetivo de apresentação da prestação de contas da Prefeitura, do Poder Executivo Municipal, referente ao segundo bimestre e primeiro quadrimestre de 2020, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101 de 2000 e o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Foram convidados para essa audiência o Procurador-Geral do Município, o Secretário de Planejamento, a Secretária de Fazenda, o Promotor de Justiça da Tutela Coletiva de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, que justificou sua ausência através de um e-mail para a Câmara, a Promotora de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania, além de munícipes e representantes da sociedade civil. Essa é uma audiência virtual, é uma audiência online, naturalmente. O momento que a sociedade vive é um momento que impede a presença física em plenário da população de Niterói, como é tradição nas audiências públicas da Comissão de Orçamento. Essa é uma audiência da Comissão de Orçamento, presidida pelo vereador Carlos Macedo, que encontra-se com um problema de saúde, e por isso eu, o vereador Bruno Lessa, vice-presidente da comissão, estou presidindo essa audiência pública. Representando aqui a Prefeitura, está a subsecretária Yasmin Monteiro, que fará a apresentação do relatório exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Alguns outros representantes das secretarias do Executivo também estão aqui participando, e todas as perguntas que foram feitas pelo Facebook ou pelo YouTube, eu estou aqui anotando as perguntas do Facebook, a minha assessora Stephanie está anotando as perguntas do YouTube, eu verbalizarei e pedirei a resposta dos representantes da Prefeitura, e as perguntas da Comissão de Orçamento eu mesmo farei. Peço desculpa àqueles que estavam nos assistindo no YouTube por terem ouvido essa apresentação pela segunda vez, mas em razão do princípio da transparência, para aqueles que iniciaram a visualização agora pelo Facebook, acho que foi importante fazer esses registros iniciais pela segunda vez. Portanto, sem mais demora, eu passo agora a palavra para a subsecretária Yasmin Monteiro, para que ela faça a apresentação da Lei de Responsabilidade Fiscal, da prestação de contas exigida pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Subsecretária, Ok. Obrigado pela presença. Ok, eu que agradeço. Uma boa tarde. Acho que o áudio está tudo funcionando aqui, né? E, enfim, essa nossa audiência pública vai tratar sobre o primeiro quadrimestre de 2020, janeiro, fevereiro, março, abril, com os resultados apurados pela Contabilidade Geral do município de Niterói. E aqui conosco, nessa audiência online, está toda a equipe da Contabilidade da Prefeitura de Niterói. E também quero destacar a participação do nosso
Pablo Vilarim, que já trabalhou conosco na Secretaria Municipal de Fazenda e está aí retornando para nos dar esse apoio, essa força na continuidade dos nossos serviços. Tá? Então, quero agradecer muito aqui a participação do Pablo e de toda a equipe. Bom, eu estou aqui projetando os slides que ficarão também disponíveis no portal de transparência da Prefeitura. Queria saber se está aparecendo aqui para vocês. Yasmin, Oi. para nós que estamos no plenário, aparecem os slides. Para aqueles que nos assistem, não aparecem os slides. Para aqueles que nos assistem no YouTube aparece, mas no Facebook não aparece. Então, o que eu vou fazer é solicitar ao Cláudio, da mesa diretora, que, após a audiência pública, coloque essa apresentação no site da Câmara, para todos poderem, posteriormente, acompanhar. Enquanto isso, se alguém que está assistindo no Facebook tiver alguma dúvida, escreve aqui na publicação, que eu lhe interrompo rapidamente para você retomar se houver alguma dúvida, tá bom? Cumprimentar o secretário também de Fazenda, Pablo Vilarim, que vejo agora está online aqui conosco. Prazer meu aí participar da conversa e dos números aí, discutir os números de Niterói. Bom, então é isso, né? Falar que esse primeiro quadrimestre foi bem desafiador para toda a equipe da contabilidade, para todo o mundo, né? Então, assim, essa audiência a gente vai aprimorar, se tiver que fazer de novo nesse formato online, nesse formato virtual. E também agradecer muito ao empenho, né, o trabalho de cada um que contribuiu para que essa apresentação hoje fosse possível, tá? Então, aqui, a gente começa só ilustrando o objetivo das audiências públicas, não só no município de Niterói, mas em todos os municípios. Tem uma obrigatoriedade legal de ser realizado. Então, a gente apresenta, em conformidade com o parágrafo 4º, artigo 9º da LRF, os resultados da execução orçamentária e financeira do primeiro quadrimestre de 2020. E a gente vai falar também, fazendo um comparativo com o primeiro quadrimestre do ano de 2019. Tá? E aí a gente tem para isso o REREL, que é o relatório resumido da execução orçamentária, e o RGF, relatório de gestão fiscal. Tá? Eu quero ressaltar que no portal de transparência, deixa eu tentar compartilhar, para que a sociedade tenha ciência de que todos esses... Deixa eu ver aqui. Depois eu tento compartilhar essa lá online no portal de transparência de Niterói, para destacar que todos os períodos anteriores estão lá salvos, tá? Então a gente tem o relatório de cada composição, de cada cálculo disponível no portal de transparência. Depois eu passo do formato PDF, que eu estou aqui, para a página online, para todo mundo verificar. Então, aqui, só falando mesmo dos fundamentos legais, que as audiências, elas, por lei, devem ser realizadas ao final dos meses de maio, setembro e fevereiro. Tá? E a gente vai discutir, vai apresentar os números contábeis a respeito das receitas, das despesas, resultado orçamentário, resultados fiscais da LRF, bem como o demonstrativo dos limites. Ok? Ok. É porque a gente conseguiu colocar no YouTube e no Facebook a apresentação também agora.
Ah, Mas perfeito. estamos escutando bem. Que bom. A gente está aprendendo aí, né, esse novo formato que está mudando muito, assim, e até facilita a participação das pessoas que na audiência presencial a gente tinha isso de forma geral, né? Um baixo índice de participação pela sociedade. Então, realmente facilita esses canais, Facebook, YouTube. Então, é justamente isso, tentar aproximar cada vez mais as pessoas, né, do município na participação desses números. Então, eu dividi aqui nesses 5 tópicos, que nós vamos falar receitas, despesas, resultado orçamentário, resultados fiscais e demonstrativo de limites da LRF. Primeiro quadrimestre de 2020. E aqui também, assim, o objetivo principal é tornar essa linguagem mais acessível para que o cidadão compreenda aquele resultado que é o patrimônio público, né? Então, as receitas públicas, a gente divide em 2 categorias econômicas. Corrente e capital, tá? E aí a gente tem as receitas correntes, que eu tenho aqui as receitas tributárias, as contribuições, receita patrimonial, agropecuária, industrial e serviços. Então, são as principais receitas da administração pública, até por conta da receita tributária, que é o que tem que ser muito bem observado, né? A gente tem que fortalecer a arrecadação tributária para conseguir uma boa administração, uma boa gestão dos recursos. E as receitas de capital são as operações de crédito, alienações e amortizações, que não vão provocar efeitos sobre o patrimônio líquido. Elas não vão aumentar esse patrimônio líquido. E aqui, bom, agora chegamos nos números, de fato, apurados no primeiro quadrimestre. A gente aqui separa, conforme as categorias econômicas, as receitas correntes e tributárias. E cabe, assim, destacar que, em relação ao ano anterior, 2019, a gente tem aqui, nessa tabela, a variação comparativa dos resultados do ano 2019 com 2020. Lembrando que aqui são os números de janeiro a abril, tá? Então, a receita tributária, que é a principal, a gente observa que ela teve aqui um pequeno impacto, né, de 0,31% negativo nesses primeiros 4 meses. Tem a parte das receitas de contribuições, com um aumento de 25%. Até comentando, né, a arrecadação de Niterói, de certa forma, devido a todo esse caos aí econômico, essa pandemia, ela foi muito boa no começo do ano. E aí a gente sabe que agora, no próximo quadrimestre, a gente certamente vai ter aqui um cenário um pouco pior, por conta da arrecadação que já está, né, sendo bem impactada. Então, a gente vai ter aqui uma queda bem considerável da arrecadação. Então, esse aqui é o começo do ano, quando ainda estava tudo funcionando, estava tudo na normalidade, tá? E as receitas das transferências correntes, a gente também tem aqui, ó, com um acréscimo de quase 16%, tá? Nesse primeiro quadrimestre. E, de uma maneira geral, a gente tem uma variação positiva, comparando com 2019, na ordem de 6,8%. Tá? Então, esse aqui é o cenário da parte das receitas. Quer de comentar alguma coisa ou a gente pode dar continuidade, pode seguir?
Não, pode dar continuidade, Yasmin. Ao final eu faço as perguntas da comissão. Tá bom, então. E também aqui, acho que é bom destacar que nas operações de crédito de janeiro a abril, a gente está aqui, ó, 0, né? Não tivemos operações de crédito no período. Isso vai também impactar no índice que a LRF determina. Bom, então depois daqui dessa tabela, a gente tem também na forma de gráficos, só para ilustrar melhor essa visualização, de maneira comparativa, 2020. Essa cor aqui mais forte, né, laranja. Esse gráfico a gente também pegou do modelo da STN, que a STN também faz a apresentação desses números, o governo federal, né? Ele também faz a apresentação de forma bimestral e quadrimestral. Então, a gente está sempre buscando formas de apresentar isso da melhor maneira possível. Então, esse modelo aqui desse gráfico, né, foi extraído da Secretaria do Tesouro Nacional. E aqui são os números de Niterói. Bom, então já falamos aqui um pouco da receita. Na parte das despesas públicas, a gente também divide pelas categorias econômicas corrente, capital, tá? E cabe destacar que as despesas correntes, elas estão relacionadas à manutenção da máquina pública, e capital estão relacionados para a aquisição, né, dos investimentos. São despesas que contribuem para a formação e aquisição de um bem de capital. Então, são conceitos que a gente também aqui destaca a fonte do portal de transparência do governo. Bom, aqui, nessa próxima tela, nós agora falamos um pouco da parte da despesa, de forma resumida. Então, a despesa de Niterói, no primeiro quadrimestre de 2020, nós temos... Aqui a gente destaca que é o estágio do empenho, então são as despesas que foram empenhadas até o momento. E aqui a gente tem um total, um acréscimo, né, em relação ao ano anterior, de 23%, 2,8 bi, até o primeiro quadrimestre de 2020, e 2,2 em 2019. Aqui o que tem destaque maior é em relação à amortização da dívida, que fica classificada como uma despesa de capital, uma redução de 49%. Os investimentos, aqui também a gente destaca um aumento considerável, né, com 91% de aumento na despesa de capital e investimentos. Impressionante. E despesas correntes, na parte de pessoal e encargos, ela se mantém estável, né, com um aumento dos empenhos de 10,33%. Então, de forma geral, no somatório, a gente tem um aumento aqui na despesa de 23,6%. Agora a gente vai falar do resultado orçamentário, que é o que a gente arrecadou menos o que foi empenhado até o momento. Então, cadê aqui? Aqui. Yasmin, O resultado... Yasmin, Oi? nessa Oi. despesa de pessoal que você se referiu no ponto 1, pessoal em cargos sociais, no primeiro 1.528, entra aposentados? Entra sim. Tá, ok. Eu estou compartilhando, deixa eu ver se está aparecendo uma tabela com vários valores? Sim. Tá. Sim. Então, esse documento, ele fica no portal da transparência, ele é extraído do anexo 1 do RGF, tá? E aí ele traz, olha, o valor de cada rubrica específica.
E aqui tem a parte da aposentadoria, tá bom? Tá ok. Tá? Então ele compreende, aí ele traz o resumo dos últimos 12 meses, tá? E aqui é o primeiro quadrimestre de 2020. Aí ele vem até abril de 2020 com o valor de cada Yasmin, rubrica específica. Yasmin, Oi. me permita interromper rapidamente. Se alguém da sua assessoria que está nos acompanhando também puder mandar essa apresentação para a comissão de orçamento cmn@gmail.com, a gente já consegue colocar também automaticamente no site da Câmara. Então o e-mail é comissão de orçamento, naturalmente sem tio, cmn, Câmara Municipal de Niterói, cmn@gmail.com. Tá, então eu peço aí que tem várias pessoas da equipe, já façam esse envio, por favor. O anexo já está lá disponível, que eu me enviei para a equipe atualizado, tá? Em PDF, e tem toda essa apresentação. Da próxima audiência, a gente até faz isso de forma antecipada, é até melhor. Tá ótimo. Que é a primeira, né, online, assim, então a gente está realmente aprimorando aí esse processo. Alguém já está cuidando aí de enviar? Só avisa aqui, acho que dá para escrever, né? Se eu não me engano, alguém já O colocou Israel aqui. tá mandando. O Israel. Então tá ok. Tá Bom. ok. Pode seguir, Yasmin. Tá. Então eu estava comentando, né, do total da despesa empenhada e o total da receita arrecadada no período. Esses dois resultados, eles vão indicar o resultado orçamentário apurado. Isso com base lá no MCASP, tá? Aqui é a fonte também, o Manual de Contabilidade do Setor Público. E aí a gente observa o seguinte: a gente tem aqui um déficit, né? Um déficit orçamentário de 1,4 bi no primeiro quadrimestre, com um aumento, né, uma variação positiva aqui de 44%. E o que isso significa? O déficit orçamentário. A gente tem aqui somente os primeiros 4 meses. Então, é óbvio que a gente tem um empenhamento muito maior de despesas e uma arrecadação bem inferior. Então, esse resultado ele vai ser monitorado ao longo do ano. Então, é normal, no primeiro quadrimestre, a gente apresentar um déficit, tá? E isso vai sendo, ao longo do ano, no próximo quadrimestre, esse déficit já vai diminuindo. E aí, o efeito é por conta do empenho, que é bem alto no começo do ano. E aí, à medida que a gente vai liquidando, né, vai executando a despesa nas outras etapas, esse resultado aqui vai sendo alterado. Bom, então aqui a partir do déficit, né? E depois a gente fala um pouco a respeito da dívida pública, que é o conjunto de todas as obrigações que a instituição pública ela possua para cobrir déficit, ou seja, né, quando as suas receitas não são suficientes para arcar com as suas despesas, isso não só na dívida pública, né, dívida pessoal, pessoa física, jurídica, qualquer que seja, entra nesse mesmo conceito. E esse conceito a gente extraiu do portal do Tribunal de Contas da União, tá? A gente coloca aqui para facilitar o entendimento. Então, vamos analisar a dívida pública de Niterói. E, bom, antes de eu passar aqui para os números, esse slide aqui só fala a respeito da dívida pública em relação à LRF. A LRF, ela marca alguns limites que as instituições devem observar. E aqui, os limites que a gente tem em relação à LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela permite
um limite máximo de até 120%, tá? E Niterói tem uma dívida baixa, tá? A dívida consolidada aqui está bem afastada desse percentual que a LRF determina. No primeiro quadrimestre de 2019, a dívida pública consolidada tinha um percentual de menos 18,6%, e 2020 esse resultado já diminuiu mais ainda, está em menos 34,7%. Então, repito, esse número aqui negativo, ele não é um número ruim, ele é um número excelente, porque a gente compara com o limite permitido pela lei, que é de 120% positivo. Então, a gente está menos 34,70%, está bem afastado do limite da LRF. E esse número, ele é calculado com base na RCL, Receita Corrente Líquida. Eu vou até anexar aqui na apresentação a Receita Corrente Líquida, anexo 3. Ela está no anexo 3 do relatório resumido de execução orçamentária. Deixa eu compartilhar, que essa tabela aqui é enorme. Tá? Então, aqui, ó, a gente tem deixa eu só vir mais um pouco para o lado, demonstrativo da receita corrente líquida, que traz aqui, ó, todas as receitas correntes e todas as deduções também apresentadas. E no final dessa tabela, aqui, ó, a gente tem o total acumulado nos últimos 12 meses. Aqui é do primeiro bimestre. Eu vou abrir também do segundo bimestre, ó, para ficar mais claro. Tá aparecendo aí? Todo mundo tá vendo? A tabela da RCL? Sim, sim. Tá. Então, aqui, ó, esse aqui já é o atualizado, segundo bimestre de 2020. Então, ele vai até abril, tá? Abril de 2020, que foi a apuração. A nossa receita corrente líquida, aqui no final a gente tem o total, ó. Ela é de 3.477.595.102,8. Então, esse é o número base para calcular os limites da LRF, tá? Por isso que está aqui, ó, RCL 2020 e RCL 2019. É o acumulado nos últimos 12 meses. Bom, vamos à frente. Falar aqui do resultado primário, que também é um resultado que a gente apresenta junto com os relatórios da LRF. E aqui destacando, né, que o resultado primário, ele vai apresentar as receitas e despesas primárias, né, a diferença das receitas e despesas primárias, e fazendo a exclusão da parte dos juros. Tá? Resultado primário, ele não vai considerar as receitas e despesas com juros. Onde é que eu vou incluir as receitas e despesas com juros? No resultado nominal. Então, o resultado nominal representa a necessidade de financiamento do setor público. Tá? A gente pegou também esse conceito lá do portal da gestão pública, de forma a facilitar a compreensão do cidadão, do contribuinte, sobre esses resultados. Aqui a gente faz um exemplo paralelo com as finanças pessoais. E essa tela, né, a gente também buscou lá no portal da gestão pública. E aqui a gente tem um exemplo para tornar mais fácil, né, esse entendimento, como se fosse um exemplo de casa, para entender a diferença do resultado primário e nominal. A gente soma aqui, por exemplo, o salário, R$ 1.000,
é uma despesa primária, aluguel, alimentação e outras despesas. Então, a gente tem aqui o resultado primário positivo de R$ 200. E aí, quando eu pego a parte dos juros e faço aqui o cálculo, eu tenho negativo de 50, e aí esse negativo 50 é o meu resultado nominal. Então, é só mesmo para ilustrar aqui, para facilitar o entendimento desses conceitos. Aqui a gente compara também o resultado primário de 2019 e o resultado primário de 2020 no primeiro quadrimestre, com uma redução, né, de 21,8%. E aí a gente reforça que esse número ele depende muito da receita primária, da receita tributária, da arrecadação, né? Então, isso certamente nos próximos meses a gente vai ter um impacto bem maior. O resultado nominal, é importante destacar que no cálculo a gente extrai esse relatório, né, lá do portal do TCE, anexo 6A e 6B do REREL. E o resultado nominal, quando a gente vai calcular a parte da dívida consolidada do município, a gente acompanha a disponibilidade de caixa bruta. E a disponibilidade de caixa bruta do primeiro quadrimestre 2019 com 2020 teve um aumento aí importante, né, de 51,8%. Também quero destacar que esse relatório mais detalhado, ele fica aqui, ó, é o relatório 6B, aqui, relatório 6B, tá? Artigo 53 da LRF, também com todo esse detalhamento, ó, tá? Aqui em 30/4/2020. Então, é possível também depois, a sociedade pode acessar todos esses números no portal de transparência. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Agora, falando de operações de crédito, Niterói, no primeiro quadrimestre de 2020, não teve operação de crédito, isso é ótimo, a gente não está pegando empréstimo, né? E aí também tem uma regra, um percentual estabelecido pela LRF, a gente vai ver mais à frente, que está aqui, ó. A LRF determina o percentual de 16%, tá, em relação à receita corrente líquida dos últimos 12 meses. Então, no primeiro quadrimestre, como a gente não teve operação de crédito, esse número é zero. No primeiro quadrimestre de 2019, tinha operações de crédito no valor de 12.830.500, tá? Então, é uma observação importante que não estamos contraindo operações de crédito. Por enquanto, a gente está se mantendo sem essas operações. Isso também está no anexo 4 do RGF, Relatório de Gestão Fiscal, que é esse relatório aqui. Deixa eu compartilhar também. Aqui, primeiro quadrimestre. Tá aqui, ó, o relatório do primeiro quadrimestre das operações de crédito. Então, a gente não tem operação de crédito nesse período. Ele traz aqui o valor da receita corrente líquida, né, que serve para apurar o percentual. O total do nosso limite aqui, ó, 0%. E a LRF permite até 16%. Então, a gente está também assim, com um resultado positivo a respeito de operações de crédito. Bom, seguindo aqui, a gente vai falar agora dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, a gente vai falar dos limites de pessoal, dívida pública a gente já falou,
E vamos falar também da educação e da saúde, os percentuais que devem ser cumpridos durante o ano. Esse resumo aqui, ó. Esse resumo é muito importante, que deve ser acompanhado em relação a gastos com pessoal. A LRF determina um percentual máximo de comprometimento de até 54% da receita corrente líquida. A dívida consolidada líquida, ela pode ser até 120%. Operações de crédito pode ser comprometido no máximo 16% da RCL. Aplicação em saúde, 15%. Aplicação em educação, 25%. Então, esse é o quadro resumo dos limites da lei. E aqui são os resultados de Niterói no primeiro quadrimestre. Gastos com pessoal do Poder Executivo, a gente apresenta um índice de 38,92%, e esse número é comparado aqui, ó, com 54%, limite da LRF. Então, a gente está com um limite aí abaixo, né? E também tem um anexo que eu vou compartilhar, que é esse aqui, ó, anexo 1. O anexo 1, ele vai trazer os últimos 12 meses. E aqui no final, olha, a gente tem 92%, que é o que a gente apresentou no slide. Esse número aqui a gente extraiu, ó, do SIGFIS, que é o Sistema Gerencial do Tribunal de Contas. Tá? Então, essas informações aqui, elas vão também para o TCE, para o Tribunal de Contas. Também vai ser publicado no portal de transparência para um pleno acesso. Voltando aqui, então a gente tem, né, 38,92% de gastos com pessoal. A dívida consolidada líquida, como eu já tinha comentado, 34% negativo. Isso é ótimo, porque o referencial é de 120%. Operações de crédito, 0%, porque não tivemos operações de crédito nesse período. Aplicações em saúde. O Poder Executivo tem que comprovar uma aplicação de, no mínimo, 15% da receita líquida de impostos. E a gente tem aqui um percentual, até o primeiro quadrimestre, de 11,18%. E educação, a gente tem também o percentual de 23,57% até o primeiro quadrimestre. Aqui a gente tem essas duas últimas linhas com o valor da RCL, Receita Corrente Líquida, até abril de 2020, e a receita líquida de impostos, que a tendência é cair bastante aí nos próximos períodos que a gente vai apurar. Infelizmente, né, no momento dessa crise, complexo. Depois do resumo dos limites, o que eu vou mostrar aqui é o caminho, né, de divulgação de todos os relatórios, para promover justamente a transparência e ressaltar que qualquer dúvida nesses números que estiverem lá disponíveis no portal de transparência, a sociedade pode entrar em contato, fazer uma consulta, né, formalizar uma consulta para esclarecer as suas dúvidas. Mas aqui nesses dois links, ó, REL, a gente publica a cada bimestre e a cada quadrimestre todos os relatórios que compõem a nossa apresentação. Eu vou tentar, depois que encerrar aqui a parte do PDF, demonstrar para vocês como acessar isso online no portal da transparência. Deixa eu ver se eu já consigo voltar aqui. Ó.
apresentar, deixa eu ver aqui, uma guia do Canva, pronto. Aqui, ó. Então, esse é o portal de transparência de Niterói. É só, né, buscar na internet. Tá aparecendo online aí? Essa tela da internet? Tá Vocês sim. conseguem visualizar? Sim, Yasmin, está aparecendo a aba Tá do sim. Google, sim. Isso, então. Aí, o cidadão interessado em saber sobre esses números com maior detalhamento, ele pode buscar, ó, Portal de Transparência Niterói. Clica aqui, vai aparecer essa tela. A respeito da parte que cabe à contabilidade, né? A gente tem aqui, ó, relatórios de prestação de contas. Aí você vai clicar. E aqui a gente tem, ó, audiência pública, relatórios de gestão. E o que a gente está discutindo hoje aqui, ó, o RGF, tá? Que a gente, ao final da audiência, vai criar aqui o campo 2020. Mas você pode clicar, ó, no anterior e aí você busca aqui, ó, o quadrimestre. E aí você pode baixar em PDF o relatório da despesa com o pessoal, da dívida consolidada, tá? Tudo isso no formato de PDF. Então, esse é o caminho. Deixa eu voltar aqui para a apresentação só. Deixa eu só voltar para o slide para quase finalizar aqui. Tela inteira. Pronto, voltou. Então, aqui é o caminho do portal de transparência. E, por fim, né, um agradecimento aqui para toda a equipe de contabilidade, a equipe da Fazenda, que nesses primeiros 4 meses a gente trabalhou bastante, principalmente na prestação de contas do fechamento de 2019 para o TCE. O TCE até prorrogou esse prazo, né? Mas a gente não precisou de prorrogação, a gente cumpriu o prazo que foi 30/4, então foi tudo enviado para o Tribunal de Contas, todos os balanços, né? O fechamento de 2019. Então, deixar aqui, né, o nosso contato, o e-mail, se alguém quiser tirar alguma dúvida do aspecto contábil também, o meu e-mail é yasmin@fazenda.niterói.rj.gov.br. Então é isso, a gente finaliza aqui com a estrutura, né, da contabilidade, os principais nomes aqui envolvidos aqui nessa gestão. E é isso, agradecer aí a todos que estão participando e agora abrir para esclarecimentos adicionais, o que eu puder esclarecer de aspectos ligados à contabilidade, né, que é a minha subsecretaria. Eu estou aqui com a maior boa vontade em ajudá-los aí nessa compreensão desses números, tá bom? Te agradeço, Yasmin. Obrigado pela apresentação. Agradeço a todos os técnicos também da Secretaria de Fazenda, da Contabilidade. Registrar aqui que no Facebook estão nos assistindo os Davi Moreno, Leonardo Falcão, Fabrícia Coelho, Jair de Almeida, Dalila Falcão, Luciano Neri, Miguel Carino, Mariana Maricato, Edna Carvalho, Bruno Vieira, Guilherme Valadares, Edmilson Assunção, Délio Diniz, Pimenta André, Catarina Mantuano, Renato Pacheco, Daura Pontes, Maria Celeste Fonseca, Carlos AGP. Houve aqui, Yasmin, 3 perguntas pelo Facebook. Eu vou lê-las aqui por um princípio de transparência e vamos printá-las também para elas irem em anexo aos documentos da audiência.
mas não acredito que elas tenham muita relação com a questão contábil. Mas, naturalmente, nesse ambiente de crise, de pressão que nós vivemos, quando a população vê um ambiente onde pode participar, ela acaba utilizando daquele espaço como um momento, muitas vezes, de próprio desabafo diante das angústias do dia a dia, que têm sido tão fortes, fruto de toda essa crise que nós estamos vivendo. Então, o Jair de Almeida diz: gostaria de saber por que o autônomo que não tem filho em idade escolar não tem nenhum auxílio, né? A Prefeitura enviou para a Câmara votou, melhorou as mensagens, alguns auxílios, dentre os quais aqueles para quem tem filho matriculado na rede municipal, auxílio de R$ 500 por mês. Eu tenho conversado, Jair, com muitos autônomos e vejo a agonia deles por não se enquadrarem em nenhum programa. Originalmente estariam enquadrados no Fundo Supera Niterói, que era aquele programa de empréstimo subsidiado junto ao Banco do Brasil. A realidade que se impôs, apesar da Câmara ter colocado a previsão legal dos autônomos na lei de Supera Niterói, a realidade que se impôs é que o Banco do Brasil dificultou e não abriu a linha de crédito para os autônomos. Talvez o Pablo, nessa seara, possa falar um pouco mais, mas a última informação que eu tive foi que a Prefeitura estaria buscando contatos agora com cooperativas de crédito para tentar viabilizar o crédito subsidiado aos autônomos, porque, infelizmente, no sistema bancário nacional não se encontrou acolhida a esse programa criado pelo Poder Executivo, votado pela Câmara Municipal de Niterói, que teria, a priori, um olhar voltado para o autônomo. Então, você quer falar um pouco sobre isso, Pablo? E tem mais duas perguntas aqui que em seguida eu as faço. Falo sim, vereador Bruno Lessa. De fato, a gente está no meio de uma crise econômica muito forte e que políticas de crédito, né, políticas creditícias, estão tendo problemas não só em Niterói, tá, que é vanguarda isso em município, mas o governo federal também hoje saiu uma grande matéria que estão disponibilizando o Pronamp, que é uma linha de crédito de capital de giro também, em semelhança com o nosso, e que é justamente o pessoal está pegando justamente os autônomos, tá? Os profissionais liberais, autônomos e empresas de até 1 milhão, 2 milhões de reais, enfim. Então, eles estão disponibilizando 15 bilhões de reais, o governo federal, para essa linha. Foi votado no Senado hoje e deve estar indo para a Câmara com um regime de urgência para que essa linha esteja aberta. Tá? Essa é uma linha do governo federal. Concomitantemente, depois que a gente enfrentou esses problemas desse empossamento, vamos dizer assim, dos recursos no sistema financeiro, que é um problema real, tá? Dado a economia, as instituições financeiras recuam nas suas operações de crédito, dado ao elevado risco. Tá? Então, a gente também está formulando uma segunda proposta de programa, o Supera Mais, o Supera 2, enfim. A gente está enviando também hoje para a Câmara, ou no início da semana que vem, no máximo, um plano Supera 2, né, que é destinado justamente para esse pessoal. Para quem recebe, para quem tem faturamento até R$1 milhão, e os profissionais autônomos e os profissionais liberais. Estão fazendo isso por quê? Porque ao longo do tempo a gente viu o problema do represamento dos recursos lá com o Banco do Brasil, um banco tradicional, né, de linhas de crédito tradicionais. Então a gente está conversando com bancos de crédito, Sicob, a gente está conversando com o Sebrae, a gente está conversando junto com a CDL, novos formatos para a gente conseguir atingir a política pública para esse pessoal, que é o profissional liberal, o profissional autônomo e micro e pequenas empresas até R$1 milhão, tá, vereador? Então, esse é o panorama do Plano Supera, e que, aqui informo também,
terá uma política do governo federal também no Pronamp, que eles estão votando agora em regime de urgência, vão estar liberando também para esse público-alvo específico. Pablo, obrigado. Importante lembrar também que dentro do Supera Niterói foi votada uma alteração no projeto, aumentando a taxa de juros naturalmente subsidiada de 2 para 2,95, quer dizer, um aumento substancial de quase 50% na taxa de juros, e mesmo assim parece que o sistema financeiro não conseguiu abarcar, em especial os autônomos. Então fica aqui também o meu apelo para que a gente possa ter uma leitura especial para os autônomos, até porque essa linha de crédito do governo federal, evidentemente, é muito importante, né? Mas me parece o valor de 15 bi ainda pequeno diante da necessidade de crédito que o Brasil vai ter agora para o capital de giro na crise, e principalmente da necessidade represada para o pós-crise, onde as pessoas vão estar voltando a investir. Mas obrigado aí pelos esclarecimentos, e tão logo essa matéria chegue na Câmara, nós aqui estamos tentando votar, evidentemente analisando, fazendo melhorias, como fizemos no Supera 1, né? Mas a gente tem tentado votar com a maior celeridade possível. Agradecer aqui também a participação do Antônio Frias, da Giane e da Dalila. A segunda pergunta foram 3, eu vou fazer a segunda e a 3 ao mesmo tempo, porque elas são parecidas. A Edna Carvalho: gostaria de entender por que as lojas de rua não podem abrir, se nem cheia elas vivem, porque loja de decoração de beira de rua não pode abrir com restrição e loja de colchão pode. E a Caterina Mantuano responde a Edna, mas acho importante ler também, foi aqui uma participação na audiência. Edna Carvalho: todo comércio é essencial, sustentam pessoas, geram renda, mas acho que querem quebrar e deixar os imóveis a baixo custo para os chineses. Enfim, evidentemente que eu sei que esses são questionamentos não diretamente ligados à área de vocês. O que eu posso dizer é que eu compreendo a agonia, a angústia de todos que querem abrir e nesse momento não conseguem, né? Enxergo e estou preparando, Pablo, uma lista de sugestões dentro do cronograma de reabertura da Prefeitura, que vejo que tem algumas coisas que a gente pode melhorar naquilo ali. Por exemplo, quando a gente olha para a atividade física comercial de academia, a gente tem que compreender que existem vários subtipos para isso: academia grande, academia média, estúdio, onde só trabalha um profissional e o decreto fala em 25% da capacidade de funcionários. Enfim, no estúdio que só trabalha um profissional, você não pode colocar 25% para trabalhar. Loja de autopeça que não entrou em lugar nenhum, porque comércio de veículo parece que não está abarcando loja de autopeça, está abarcando a venda de carro, a oficina mecânica, mas as lojas de autopeça da cidade abriram na segunda-feira, houve uma vigilância lá da CEOP que as mandaram fechar. Enfim, eu compreendo que nesse momento é muito complicado você ser 100% assertivo, né? Que as coisas são feitas numa velocidade alta, e acho que o Poder Legislativo, nesse sentido, tem que contribuir com as suas ideias como tem contribuído, e a gente espera naturalmente a acolhida democrática do Poder Executivo. Enfim, essas foram as participações populares. Eu passo aqui algumas perguntas e algumas considerações da comissão para que a gente possa caminhar para o final, porque nós temos às 15 horas também a audiência pública de prestação da saúde, que também é uma exigência legal, vai ser presidida pelo vereador Paulo Eduardo. Eu queria fazer aqui algumas considerações, talvez até exorbitando um pouco também do tema, em especial da prestação de contas, mas eu acho que são considerações relevantes para a Fazenda Pública em Niterói, né? Primeiro, o decreto de estado de emergência na saúde, se eu não me engano, 22 de março, enfim, segunda quinzena de março, ele também trata de ISS, né? E ele adia suspende cobranças de ISS na cidade. A prestação de contas do primeiro quadrimestre, nós pegamos de janeiro a abril. Eu indago se há alguma informação concreta de ISS comparando abril de 19 com abril de 20, em especial de ISS.
Pergunto isso para que a gente possa fazer um mínimo de planejamento de como serão os próximos meses, onde há a frustração de receita tributária, ela é muito pequena. Na verdade, ela não existe, né? A frustração de receita tributária no primeiro quadrimestre, ela é zero. Há um aumento pequeno. Mas, certamente, nós teremos uma frustração de receita tributária elevada nos próximos meses, fruto da crise do... Eu estou tentando abrir aqui na página direitinho. Nós temos receita tributária, uma frustração de 0,31% no primeiro quadrimestre. Quer dizer, ela é pequena, né? Então, eu indago o ISS com relação a abril, se nós temos o dado. Da mesma forma, o IPTU, né? Porque eu cheguei a indagar numa das reuniões de gabinete de crise, não tive resposta, qual é a inadimplência do IPTU, se ela foi crescente nesses meses. Que é uma consequência natural também da crise. As pessoas estão sem renda, a renda está frustrada, elas vão priorizar alimento, saúde, família, e a primeira coisa que as pessoas deixam a pagar é o tributo, não tem jeito, né? Então, da mesma forma o IPTU. Me chama a atenção também, e eu queria registrar, que mesmo com a queda do barril do petróleo de fevereiro até hoje, houve um aumento nas transferências correntes, e isso certamente se deve a royalty, né? Houve um aumento de 15%, 15,95%. Então, considero isso um número positivo, né? Porque muito se fala também em frustração de receita de royalty, né? Um ponto que eu queria sinalizar também é que há um aumento de despesa de pessoal de 10%, que eu particularmente considero um aumento elevado acima daquele que eu consideraria razoável, né? Eu acho que foi um aumento excessivo. E aí eu quero fazer um registro aqui também. É evidente que quando a gente olha a meta da lei de responsabilidade fiscal, que é o limite máximo, que é 54% de gasto com 54% da receita corrente líquida, e nós estamos em 38,92%, quando nós analisamos esse número friamente, a gente fala, poxa, mas a gente está muito abaixo do limite máximo. Mas há um elemento que eu já discuti com vários deputados federais amigos, que dentro das receitas que compõem receita corrente líquida, a gente utiliza royalty de petróleo. Então, em que pese haver a proibição legal de despesa de utilizar royalty para despesa com pessoal, a exceção do royalty do pré-sal para pagar profissional de educação pela legislação federal, nós utilizamos esse valor para calcular o nosso limite máximo. Eu falo isso para fazer uma pergunta. Está sendo julgado no Supremo uma ação que pode ser muito perversa para o Estado do Rio de Janeiro e para o município de Niterói. Então, eu queria indagar da Secretaria de Fazenda, e por isso eu disse que ia talvez extrapolar um pouco o tema da prestação de contas, mas eu julgo uma pergunta relevante, se há algum estudo concreto de, se o Supremo decidir contrário aos estados produtores nessa ação, qual será a nossa frustração em Niterói? E qual vai ser o impacto disso para o cálculo dos limites de lei de responsabilidade fiscal? Quer dizer, se o município está... Evidentemente que há uma mobilização enorme de todos nós, que entendemos que seria uma injustiça o Supremo julgar essa causa. Inclusive, se eu não me engano, há um pedido de vista. Mas, enfim, o Brasil, um dos seus problemas, até para a atração de investimentos, é que ainda impera muita insegurança jurídica no país. Eu fico me colocando no lugar do investidor estrangeiro que olha por uma ação no Supremo Tribunal da Corte Constitucional de um país que pode levar a uma perda de receita brutal de vários estados e municípios. E, quer dizer, ele fica atônito diante disso e certamente isso gera uma desconfiança. Mas, então, concretamente, se há algum estudo já nesse sentido. E, por fim, dizer também que talvez aqueles que nos assistiram tenham estranhado o déficit orçamentário de 1,48 bi, mas dizer que eu comungo das palavras da Yasmin, que ele é muito comum no início, porque as despesas correntes
da prefeitura já estão empenhadas até o final do ano. Isso não significa que tudo aquilo que ela colocou em despesa já saiu do caixa da prefeitura e foi para pagar alguém. Significa que ela foi empenhada, ou seja, que foi feita a previsão que aquela despesa concretamente existirá e deverá ser quitada até o final do ano. E dizer também que, como o município não votou o estado de calamidade pública, que na verdade o município vota e a Alerj tem que votar também, pela lei de responsabilidade fiscal, é o parlamento, enfim, confesso que até hoje não consegui compreender muito o objetivo do legislador ao colocar que é o parlamento estadual que vota isso. Como nós não estamos em estado de calamidade pública, nós estamos com estado de emergência decretado na saúde, pela lei de responsabilidade fiscal, as metas fiscais ainda também têm que ser cumpridas, diferentemente do que o governo federal já votou com a própria PEC do orçamento de guerra. Enfim, são essas as considerações, e eu passo a palavra ou para a Yasmin ou para o Pablo, não sei quem prefere responder primeiro, para a gente poder, ao final, concluir a nossa audiência. Tá. Você quer falar, Yasmin? Então, eu posso contribuir aqui com a tela. Deixa eu ver se está aparecendo aí. Está aparecendo o detalhamento da arrecadação? Não, agora mudou. Cadê a outra Não, tela? está aparecendo. Detalhamento, arrecadação tributária. Isso. IPTU. Isso. Sim, sim. Aí a gente tem aqui, né, o comparativo dos quadrimestres. Isso. Que o Bruno falou a respeito do ISS. Tem aqui, os primeiros meses foram bons, né? A gente apresenta uma variação positiva de 2,25% no ISS. Só que isso vai mudar o cenário a partir quando a gente apurar maio, junho. Isso vai mudar, Deixa com eu certeza. só complementar, Yasmin, para o Claro. vereador. Esses números me causaram surpresa também, vereador, porque o IPTU, que é uma receita muito mais, né, estável, aliada ao patrimônio, ela surpreendentemente teve uma queda, e aí eu entendo, assim, é surpreendente porque deve ser a primeira vez, desde que eu estou trabalhando com as contas de Niterói, que está tendo uma queda de IPTU. Ela é sempre muito estável, principalmente nessa primeiro quadrimestre do ano, que é a época que entra o grosso do IPTU, sempre tem um aumento, tá? E aqui, claramente, a crise afetou o IPTU, essa receita mais estável, com uma queda, mas para a nossa visão fazendária, uma queda bem razoável, tá? Na verdade, se tornou estável a receita, não houve uma queda absurda do IPTU, tá? Que nos preocuparia, dado que o IPTU é o meio carro-chefe da arrecadação. Agora, o que mais surpreendeu, na verdade, foi o ISS, que é um imposto super atrelado à atividade econômica, e dada a queda da atividade econômica, e mostrar um crescimento no primeiro quadrimestre. Aí eu fui abrir um pouco os números, Léo, e aí descobri que o setor naval e o setor da indústria naval, né, da prospecção de petróleo, começou um ano muito, muito, muito forte. Muito forte. Isso aí justifica, isso aí é o que mostra um ISS crescente ainda, chegando no primeiro quadrimestre. Isso é muito atrelado à indústria extrativa, tá? A indústria extrativa e a indústria naval, que começou um ano muito forte. Daí a explicação do ISS, tá? E o IPTU segue uma linha normal de queda, dada a crise econômica, mas com instabilidade. Não teve uma queda abrupta como a gente está vendo no Rio de Janeiro, em outras cidades, nesse sentido. Aí, só para complementar, para terminar, e aí a Yasmin termina a fala, sobre a questão dos royalties compondo a receita corrente líquida, tá? Isso aí é uma preocupação nossa, a gente sempre teve essa preocupação, tanto que a gente criou mecanismo para mitigar a instabilidade que leva aos royalties, tá? Dado um volume muito grande de royalties que a gente tem recebido, o nosso orçamento automaticamente fica mais instável,
vamos dizer assim, tá? E aí o que a gente fez para mitigar essa instabilidade do orçamento foi a criação dos fundos dos royalties, tá? Isso vai dirimir, tá, um pouco dos riscos dessa instabilidade de a gente estar recebendo muitos royalties e os royalties terem uma variação muito profunda, ele depende da taxa do câmbio, depende do barril de Brent, enfim, depende de circunstâncias exógenas a nós. Então, é uma situação que a gente está trabalhando, mitigando para que a gente tenha, na hora da queda, né, o que vai acontecer, o que está acontecendo daqui a pouco, a gente ter menor impacto. Tá? Você está certo, vereador. Existe uma preocupação da Fazenda dizendo que os royalties, no volume que está entrando no município de Niterói, ele conta para a receita corrente líquida e isso afeta o índice de gasto de pessoal. Esse gasto pessoal de 38% é um gasto razoável, mas ele pode, numa crise do petróleo, passar de 38% para 50%. Tá? Isso, dada a volatilidade que existe na receita e esse impacto que dá no índice de gasto pessoal. Gasto pessoal, a gente está sempre muito de olho. A gente já empenhou toda a folha de pagamento do pessoal, por isso que dá esse resultado orçamentário, porque a gente já empenhou toda a folha, por exemplo, como o vereador Bruno Lessa já colocou. Então, é uma despesa que a gente acompanha na unha, vamos dizer assim, né, mensalmente, os seus gastos. Tá? Aí, Yasmin, complementa mais alguma coisa, mas o que eu queria ressaltar aqui, na verdade, o ISS oriundo da indústria naval, da indústria do petróleo, da indústria extrativa mineral, que explica esse aumento de ISS que é surpreendente, dado que pega março e abril, ou seja, 2/3 da crise, né, que a gente está achando que a partir de final de maio e início de junho começa a aliviar um pouco, a reabrir, ter uma flexibilização das atividades comerciais e ter o ISS pegar tanto março quanto abril e ainda ter um aumento, tá? Então, essa é a grande explicação, tá bom, vereador? Não, agradeço. Eu só queria reforçar aqui, antes da fala da Yasmin, que eu achava importante a gente ter um comparativo abril 19 com abril de 20. Porque, para a gente compreender o quanto caiu em abril, em especial no IPTU e no ISS, que são as fontes de receita tributária próprias maiores no município. Porque o ITBI, que tem uma queda considerável também, a maior queda percentual pelo gráfico, não representa tanto assim, e é natural que nesse momento vai cair ITBI, porque ninguém está comprando e vendendo imóvel. Certo. Você tem essa já na tabela aí, Yasmin, o comparativo, ou depois a gente manda? O comparativo, só esse aí que está aparecendo, tá? Tá. Se vocês puderem também depois mandar para o e-mail da comissão, então, esse comparativo abril com abril. Tá bom, sem problema, esse número é fácil gerar, a gente manda hoje mesmo. Eu estou tentando abrir aqui o percentual de 2019 de pessoal, era 33,56% no primeiro quadrimestre de 2019. Tá, mas a arrecadação do imposto, acho que a gente precisa. Isso, a arrecadação tributária, em especial abril. Esse mas aqui, assim, se não tiver, Yasmin, esse dado agora, pode encaminhar depois, não tem problema. Tá. A gente tem aqui pronto esse dado, mas aí a gente vai gerar um relatório mais detalhado, então, da arrecadação da receita. Tá ok, obrigado. E, enfim, acho que o Pablo complementou bem sobre a questão aí econômica, né, do ISS, do IPTU. E a gente não tem aqui o cálculo da despesa de pessoal, o percentual que daria, né, excluindo a receita dos royalties. E aí eu vou anotar aqui para, quando a gente fizer a próxima audiência, colocar um quadro comparativo, né,
percentual da LRF com os royalties e o percentual sem. A gente, de fato, não fez esse cálculo aqui, a gente só fez o cálculo que a lei pede, tá? Que aí é aquele extraído diretamente do sistema do TCE, do Tribunal de Contas. E aí já só aquele de 38%. Então a gente vai preparar aqui o cálculo, né? Excluindo a receita de royalties para a gente ver quanto que vai ficar esse resultado. Tá ótimo, Yasmin, obrigado. Alguém mais tem alguma consideração final? Bom, queria agradecer mais uma vez então ao Pablo e Yasmin, nas pessoas, agradeço toda a equipe de vocês também, agradecer a minha assessoria, a assessoria da presidência da Comissão de Orçamento, aos técnicos aqui da Câmara, e evidentemente, principalmente agradecer a população que nos assistiu pelo Facebook, pelo YouTube. E quero aqui ao final deixar para o Pablo, para a Yasmin, sei que não é uma decisão de vocês, que é uma decisão política, mas que tecnicamente a opinião de vocês é relevante. Eu propus essa semana, através de um ofício encaminhado para o Poder Executivo, porque me parece, e eu li hoje uma matéria no Globo, onde já tem uma fala do Mansueto, não sei se o Pablo viu, dizendo que o dinheiro de ajuda direta para estados e municípios parece que vai estar na conta semana que vem já, né? Niterói vai receber 47 milhões e uns quebradinhos, 7 milhões específicos para compra de insumos e 40 milhões de uso livre, né? De maneira geral, a ajuda do governo federal ela é baixa ainda, na minha opinião, para estados e municípios. Talvez nem tanto para Niterói, porque, enfim, tem hoje uma receita elevada, e nós vimos aqui nos números. Mas para o estado do Rio, por exemplo, é um desastre. Por outro lado, eu compreendo também que nós, desde 2014, vivemos uma crise fiscal gravíssima, a maior crise fiscal da história do país. Então, diferentemente dos Estados Unidos, onde o Trump injeta $1,5 trilhão de dólares na economia, nesse momento, 10% do PIB, o Brasil está conseguindo, a duras penas, injetar 3% do PIB na economia, né? Enfim, mas feita essa consideração, eu estou propondo que os 40 milhões de uso livre sejam utilizados de alguma forma para amenizar o sofrimento tributário da população, em especial de autônomos e pequenos comerciantes. O IPTU comercial tem sido muito sacrificante para aqueles pequenos e médios comércios que ficaram com seus estabelecimentos fechados ou que permanecem com os seus estabelecimentos fechados. Então, que esses 40 milhões, é a proposta que fiz à Prefeitura, enderecei um ofício ao prefeito, fossem revertidos em abatimentos e amortizações no IPTU comercial, não de todos, mas de uma parcela dos contribuintes municipais. É evidente que aqueles que mantiveram seus negócios abertos não têm a necessidade disso. Mas aquele pequeno e médio que são os que mais sofrem e que, às vezes, Pablo, ainda não conseguiram acessar a linha de crédito do Supera, talvez seja uma boa ideia ajudá-los. Eu sei que lidar com a questão tributária é difícil, ainda mais com o IPTU. É difícil porque o imposto é a fonte de renda mais certa, porque, como você colocou, é o imposto patrimonial. Mas, para essas pessoas que têm sofrido muito na nossa cidade, eu acho que seria uma forma de ajudá-los. Enfim, mais uma vez agradecendo a todos, dou por encerrada. Pablo, sim? Não, agradeço aí o comentário, a gente anotou. E, enfim, diferir IPTU é um pouco mais complicado do que a gente fez no diferimento com o ISS, mas vamos estudar. Vamos estudar porque a gente está muito preocupado realmente com esse público-alvo que você falou, vereador, que é o micro e pequeno empresário. Tá? E não é só por eles, mas é pelos empregos que eles também geram. Eles são os maiores geradores de empregos da cidade. E é evidente que uma questão, esse diferimento de IPTU, que eu acho que ele não pode ser horizontal mesmo para todo mundo, por uma questão de justiça tributária. É evidente que em ele acontecendo será necessária autorização legislativa, e aqui na Câmara nós estamos à disposição para dialogar e para trabalhar nesse sentido também. Tá bom? Tá bom. Então, agradeço a presença de todos, agradeço a todos que nos assistiram. Está encerrada a presente audiência pública.